Fala pessoal, tudo bom? Nessa primeira questão sobre equação reduzida e equação geral, o que a gente precisa é analisar um gráfico através de um gráfico, chegar na equação reduzida e geral, é isso que a questão quer, ela quer as duas equações. A minha sugestão é que nesse momento a gente sempre inicie as questões de equações reduzida e geral através da equação fundamental. Então eu vou começar através da equação fundamental, que foi a aula anterior que a gente conhece, que é esse formato que está aqui. Mesmo ele pedindo equação geral e reduzida, eu vou iniciar a questão a equação geral. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho uma reta decrescente, ele forneceu este ângulo de 45 e esse ponto 3 no eixo das ordenadas que a reta está interceptando. Não é esse ângulo que eu tenho que pegar, porque o ângulo ele tem que sair do eixo x no sentido anti-horário. Então eu tenho que pegar, na verdade, este ângulo. A questão forneceu esse, mas eu vou utilizar esse daqui. Como eu vou pegar o suplementar de 45, eu sei que esse ângulo ele vale 135 graus. E é por este ângulo que eu vou calcular o m, o coeficiente angular. Então o cálculo do coeficiente angular é através da tangente desse 135 e a gente sabe que a tangente de 135 ela vale menos 1, é menos tangente de 45, a tangente de 45 vale 1, então o m, ou seja, o coeficiente angular, ele vale menos 1. É este coeficiente angular que eu vou colocar na minha equação fundamental. Então esse y continua sempre sendo fixo, menos o ponto que eu conheço. Eu conheço apenas esse ponto, então esse ponto tem coordenadas 0 em x e 3 em y, então vai ficar y menos 3 igual o m que eu já calculei, que é menos 1, abre parênteses, esse x continua fixo, menos o x0, o x do ponto que a reta está passando, que é o zero. Simplificando esse parênteses, eu vou encontrar que y menos 3 igual a menos x. Agora é organizar a equação conforme a pergunta está sendo feita. Ele pede a equação geral. Então, a equação geral é caracterizada pelo zero estando isolado. Então, essa daqui é a nossa equação na forma geral, porque o zero é o que está isolado. Só que também nessa questão ele pede a equação reduzida, e a equação reduzida caracteriza pelo y estando isolado. Então esse y aqui estando isolado é a equação reduzida. Percebam que eu peguei esse daqui, a única coisa que eu fiz foi colocar o x para o lado esquerdo, chegando nessa equação, e depois a partir dessa daqui eu mandei o x para o lado direito e o 3 também, no menos 3 para o lado direito, ficando com o y isolado. Então aqui está a nossa equação na forma reduzida. Finalizando então a questão.